Eu queria convidar uma pessoa muito especial que está aqui na nossa igreja hoje, né, gente, para passar a mensagem. Segundo o post que o Acácio fez dela, ela veio lá de Ji, Paraná. Ji, Paraná. E eu perguntei, da onde que tu conseguiu essa foto, Acácio? Que ela nem bate foto assim. Aí ele foi lá na década de 80, pegou a foto e fez o post. Aí eu queria trazer a Joelma aqui, agradecer muito ela. E a Joelma, ela é de casa, gente. Ela adora essa igreja. Ela tenta ficar lá, mas ela não consegue, né, Joelma? Obrigada, Joelma. Eu vou perdoá-la, tá? Por essa. Boa noite, né, a todos. O Acácio vai colocar uma figura aí na tela, que eu quero falar um pouquinho sobre esse homem aí. Antes de começar o texto da Bíblia mesmo, né, vou falar um pouquinho sobre Nelson Mandela. Ele é muito conhecido, né? Peguei algumas informações dele aqui. Eu vou ler para vocês. Nelson Mandela, um ativista contra o apartheid, foi preso em 1962 e passou 27 anos na prisão. A maior parte deles na prisão de Robben Island. Durante seu encarceramento, ele foi submetido a condições desumanas e sofreu muitas injustiças. No entanto, mesmo enfrentando tamanha adversidade, Mandela manteve sua dignidade e esperança por uma África do Sul livre e igualitária. Em 1990, Mandela foi libertado da prisão e começou a trabalhar para a transição pacífica do país de um regime de apartheid para uma democracia multirracial. Em vez de buscar vingança contra aqueles que o haviam encarcerado e oprimido seu povo, Mandela escolheu o caminho do perdão e da reconciliação. Ele acreditava que o perdão era essencial para a construção de uma nação unida e para evitar uma guerra civil. Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994. Durante seu mandato, ele promoveu a Comissão de Verdade e Reconciliação, liderada pelo arcebispo Desmond Tutu, que teve como objetivo ajudar o país a curar suas feridas, ao permitir que tanto vítimas quanto perpetradores do apartheid compartilhassem suas histórias e buscassem perdão. Um dos gestos mais poderosos de Mandela foi sua decisão de convidar os seus antigos carcereiros para sua cerimônia de posse como presidente. Este ato simbolizou seu compromisso com a reconciliação e o perdão, demonstrando que ele não guardava rancor e estava disposto a construir uma nova África do Sul baseada na paz e na cooperação entre todos os seus cidadãos. A atitude de Mandela inspirou milhões ao redor do mundo e mostrou que o perdão tem o poder de transformar sociedades e criar um futuro melhor. Vocês concordam com isso? O perdão é a base de tudo. Se não fosse pelo perdão de Deus, nem estaríamos aqui agora, não é? Pelo perdão de Deus, concedido através de Jesus na cruz, é por isso que nós estamos aqui. E, falando, essa era a prisão, né? Olha só, era uma ilha, né? Segurança máxima, e eles só queriam um país livre. Vocês imaginam, o apartheid, aqui todo mundo já ouviu falar sobre isso, era um sistema de separação racial, ou seja, negros, mestiços, índios eram a maioria, e são até hoje na África do Sul. Mas a minoria branca controlava tudo, né? Então, os negros, essa maioria, não tinha chance nenhuma de crescimento econômico, social. Eram pessoas totalmente jogadas assim às traças, pela minoria branca que dominava a África do Sul. E Mandela estava lutando contra isso, para que o povo dele tivesse liberdade. Liberdade de viver, liberdade de expressão, liberdade de crescimento em todos os sentidos, né? Foi preso, saiu da prisão, graças a Deus, sobreviveu a 27 anos na prisão, né?
E aqui a gente vai falar sobre uma pessoa na Bíblia que também foi preso, que também soube perdoar, que também sofreu injustiça. Que história lembra? A história de José. Mas vejam só, o tema do nosso sermão de hoje é de menino mimado a governador do Egito. Geralmente, quando você vê uma criança mimada, você pensa assim, isso aí, coitado, quando crescer vai ser um fracasso, né? Com José foi diferente. Ele foi mimado, sim, mas ele não fracassou, não. Por quê? Porque ele teve uma conversão, né? Eu quero convidar vocês a ler na sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Quem quiser ler na Bíblia, tá? Para acompanhar. Hebreus 11 e o verso 22. Amém? Todo mundo já achou? Aqui na minha Bíblia diz assim: pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Olha só. Vejam só. Como começou a história de José, né? José foi o filho mais novo de Jacó. Os últimos filhos de Jacó, porque quando ele nasceu, tanto Jacó como Raquel já eram idosos, né? Então, geralmente, os pais têm essa mania feia, né, de paparicar muito o caçula. É ou não é, meninas? Geralmente é assim. O caçula é muito mimado, é muito dengoso, né? E o mais velho é o ciumento da história. Eu tenho lá em casa 2 que são assim. O mais velho tem 19 anos, quase, já ainda tem ciúme do mais novo, irmão dele. E eu não era igual o Jacó, que ficava dando tudo para o mais novo, não. Mas, olha só. José cresceu muito obediente ao pai dele e a Deus também. Mas ele tinha um defeitozinho. Ele gostava muito de dedurar os irmãos dele, que eram bem mais velhos que ele. Tudo que os irmãos faziam, José contava para o pai. E qual é o irmão que gosta disso? Né? Nenhum. Mas eles estavam errados mesmo. Mas José não tinha que ficar na dele, né? Tá, então José começou a sonhar também. Depois que ele ganhou um presente especial do pai dele, que foi uma túnica colorida, né, que poucas pessoas possuíam na época, isso aí aumentou o ciúme dos irmãos, que já se sentiam isolados, né, pelo pai. Mas aí, então, José começou a ter uns sonhos e, por ingenuidade, eu acredito, ele começou a contar esses sonhos. Né? Ele chamava os irmãos e contava o que ele havia sonhado na noite anterior. Então, no sonho dele, o sol, a lua, as estrelas, os feixes de trigo, todos se inclinavam para José. E os irmãos ficavam intrigados e com raiva até, né? Porque eles achavam, na mente deles, José pensava que um dia ele iria reinar sobre eles. E eles não suportavam essa ideia. Mas tudo bem. Jacó, alheio talvez a toda a situação, teve um certo dia que mandou José ir procurar os irmãos numa outra cidade, e José foi porque ele era obediente. Chegando lá, os irmãos já tramaram uma vingança, né? Matar José e ficar livre dele para sempre. Mas aí, um dos irmãos achou melhor não matar e colocar ele dentro de um poço, né? E deixar ele morrer para lá. Mas, passando por ali uma carruagem de ismaelitas que ia para o Egito, resolveram não matar mais José, mas vendê-lo como escravo. E assim aconteceu. Mas o que dizer para os pais, para o pai dele? Né? Eles inventaram a história de que José tinha sido devorado por um animal, pegaram a túnica dele, rasgaram, molharam no sangue e levaram para o pai. Agora, vocês imaginam que eles passaram mais de 20 anos com a consciência pesada. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa errada e a consciência doeu. Já passaram por isso? Eu já muitas vezes. Teve uma vez que eu fiquei com a consciência tão pesada que eu não consegui dormir à noite.
Fora outras vezes mais suaves, né? Mas, gente, eu acho que não tem coisa pior do que uma consciência culpada. Eu acho que não tem. E os irmãos dele, quando viram todo o sofrimento que o pai dele estava passando, porque ele perdeu José, a culpa de ter vendido o irmão, a culpa de ter mentido para o pai, a culpa de ver o pai sofrendo todos os dias, chorando, porque perdeu o seu filho querido, eles não aguentaram isso. Eles achavam que ia aguentar, mas não aguentaram. Mas tá. José, eu imagino um adolescente sendo levado como escravo naquela época. Se fosse hoje também não seria bom não, mas eles andavam a pé para todos os lugares. Hoje ainda vão amarrados em carroças, em caminhões, né? Mas José foi levado a pé mesmo. Eu imagino que ele chorou bastante, né? Com medo, com angústia. Aquela criança ali mimada, né? Com saudade do pai, com saudade da família. Ele teve duas escolhas: ou continuar chorando, né? Derramando suas lágrimas, se maldizendo, tentando suicídio, caindo em depressão, ou olhar para Deus e confiar na direção dele. E José resolveu confiar em Deus. Ele resolveu, a partir daquele momento, que Deus seria o Deus dele também, não só dos seus pais, mas seria o Deus dele. Então foi um momento de conversão da situação de José. Mesmo sendo levado como escravo, ele foi confiante em Deus. Chegando lá, ele foi vendido para um capitão do exército egípcio, né? E Deus o abençoou e abençoou também o patrão dele, que passou a confiar nele. E deu assim, nas mãos de José, tudo que ele possuía na casa, José estava encarregado de cuidar. Mas aconteceu um probleminha, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Agora, a esposa do capitão, né, de Potifar, se interessou por José e tentou muitas vezes, né, seduzi-lo. Até que certa vez ela, percebendo que ele não queria nada, ficou com as roupas dele na mão, né, com a túnica, e mostrou para o marido que José tinha tentado agarrá-la, né? Agora vejam só, José era um escravo, era um jovem que não tinha família. Se o Potifar tivesse acreditado na esposa dele, José com certeza teria morrido. Nem para a prisão ele não teria ido. Então, para preservar a imagem da família e da esposa, José sofreu a injustiça de ir para a prisão. Passou quase que mais de 12 anos preso, né? Mas Deus não deixou José. Lá na prisão, ele ganhou a confiança do carcereiro. E tudo que acontecia lá, José era o encarregado. Até que 2 presos tiveram sonhos. Se vocês quiserem saber da história, você vai lá em Gênesis, né? É uma história bem interessante. E eles sonharam, e o que eles falaram para José, José interpretou pela graça de Deus, e aconteceu exatamente como José havia dito. Anos depois, o faraó também teve sonhos. E ninguém no Egito sabia interpretar o que ele havia sonhado. Um dos presos que havia sido liberto, né, falou para o rei que José tinha interpretado e tal. Então, José foi tirado da prisão para o palácio, né, do faraó. E José começou a contar o sonho, né, que havia 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas secas e 7 espigas fortes, né? E José falou para o faraó que aquelas vacas gordas e as espigas fortes eram 7 anos de fartura, enquanto que as magras e feias eram 7 anos de fome. E que faraó deveria colocar uma pessoa de confiança para dirigir tudo aquilo ali, nesses anos de fartura. E o faraó, claro, não encontrou ninguém tão sábio quanto José, e José foi colocado no próprio trono do faraó para governar o Egito. Tá. Até então, José não tinha ouvido nunca mais notícia dos seus irmãos. Até que chegou a fome, os 7 anos de fome. E muita gente foi até o Egito comprar comida. E não era de se esperar
como era de se esperar, os irmãos dele também foram, né? Jacó mandou 10 dos seus filhos para o Egito comprar comida. Só ficou em casa um, que era Benjamim, o irmão de sangue de José, né, com Raquel, né? Ao chegarem lá, José era encarregado de vender o alimento, né, para as pessoas que iam lá comprar. E eles não reconheceram José. Eu imagino que ele estava bem diferente, né? Todo banhado, limpinho, sem cabelo, aquela peruca egípcia, a roupa. Só que José reconheceu eles. E ele começou a testar os seus irmãos. José, com certeza, já tinha perdoado os seus irmãos, já tinha passado pela conversão, mas ele queria saber se os seus irmãos ainda eram os mesmos, egoístas, né? Briguentos, malvados. E ele, de primeira, já mandou prender todos eles. Coloca todo mundo na prisão, vocês são espiões. E por mais que eles falassem que não eram, que o pai tinha um pai chamado Jacó, que eram 12 filhos, um tinha morrido, que era mentira, né? Tinha um mais novo que ficou em casa, que o pai não deixou ir, mas José, não, vai todo mundo para a prisão. Depois de 3 dias presos, José mandou chamá-los e falou o seguinte: olha, eu temo a Deus, mas para provar que vocês não são espiões, vocês vão voltar para casa e vão trazer o irmão mais novo. E assim eles foram para casa. Ali, Jacó não quis que eles voltassem, né? Sabe da história. Depois de muito tempo, já tinha acabado a comida, já tinha que comprar mais mesmo. Então, eles voltaram para o Egito, dessa vez com Benjamim. E José novamente fez um teste com os irmãos, né? Depois de se alimentarem, jantarem, na volta para casa, com os alimentos que haviam comprado, José colocou um copo especial no saco de alimentos do irmão mais novo, de Benjamim, e liberou todo mundo para ir embora. Mas ele pediu para que um soldado fosse lá buscá-los, né? Porque eles haviam roubado um objeto. Aí Judá, né, que havia se responsabilizado por Benjamim, falou o seguinte: olha, nós não roubamos. Até o dinheiro que nós pagamos o alimento passado, nós trouxemos de volta, nós não roubamos nada. Se essa taça foi encontrada em qualquer um dos sacos aqui, essa pessoa pode ficar como escravo. Eles não imaginavam que o copo estava no saco de Benjamim, né? Até que foram vistoriados todos os sacos e encontrado o copo lá no saco de Benjamim. Vocês imaginam o desespero daqueles irmãos? Imaginem que todos começaram a chorar, porque Jacó não ia suportar perder mais um filho, né? E eles voltaram para o Egito, cabisbaixos, chorando, arrependidos. E José percebeu ali a angústia que eles estavam passando, né? E naquela hora José se revelou como o irmão deles. Vejam, José entendeu que os seus irmãos não eram mais aqueles irmãos egoístas, né? Que ele havia deixado lá em Canaã. E que o perdão que ele ofereceu para os irmãos é justamente um exemplo, um modelo do perdão que Deus nos oferece. José, depois que perdoou seus irmãos, toda a família foi morar no Egito perto dele. José, ele tinha tanta certeza que Deus estava com ele e que estaria com o seu povo, que ele fez como nós vimos num versículo, né? Ele pediu para que quando o povo saísse do Egito, voltasse para Canaã, ele levasse os seus ossos juntos. Durante mais de 300 anos, os irmãos de José ficaram no Egito, se tornaram escravos, mas ali estava a tumba, né, o caixão com os ossos de José, uma prova real de que eles não estariam ali para sempre. Eles iriam sair dali e formar a sua própria nação. Os ossos, o caixão de José era uma prova evidente, né, de que Deus tinha feito uma promessa e essa promessa ia se cumprir.
José poderia muito bem, irmãos, ter se vingado dos seus irmãos. Poderia, não é? Ele era um chefe de Estado, ele poderia mandar prender todo mundo e se vingar para sempre do que os irmãos tinham feito com ele. Mas o coração de José havia sido transformado pelo poder de Deus. Ele ousou confiar em Deus e Deus concedeu a José o maior dom do céu, o poder do perdão. Deus ainda hoje nos presenteia com habilidades e dons especiais, mas ter fé em Deus e no perdão faz toda a diferença. Foi comprovado, através de muitas pesquisas, que muitas pessoas adoecem, vão ao leito de morte por causa de mágoas guardadas, por falta de perdoar alguém. Eu não sei assim, quem de vocês tem uma mágoa no coração, tem uma pessoa que ofendeu vocês no passado e vocês nunca conseguiram perdoar? Eu não sei se tem gente aqui na plateia. Aqui na frente, eu já passei por isso. Eu precisei perdoar uma pessoa por uma coisa muito grave que eu passei na minha vida. Faço terapia até hoje por conta disso. Não porque eu não perdoei, mas porque eu preciso desabafar com uma pessoa, um profissional, né? E eu acho que todo mundo precisa, sim, buscar quando há necessidade. Mas vejam, Deus nos perdoou e isso nos leva a perdoar as pessoas também. E muitas vezes Deus coloca na nossa vida pessoas profissionais que nos ajudam nessa recuperação. Tá? O perdão de Deus, ele está acessível a todos nós na pessoa de Jesus. Quando nós aceitamos esse Salvador em nossa vida, nós aprendemos com Ele a perdoar também. Sem perdão, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas sem perdão também é impossível, né? Porque o perdão é a nota do céu, é a nota máxima do céu. Foi justamente por perdoar que Deus saiu lá do céu, se transformou num ser humano para morrer por nós. Tudo em nome do perdão. Então, gente, se houver alguma mágoa no coração de vocês, no nosso coração, que a gente permita que Deus tire, né? Que Deus tire enquanto estamos de caminho para a Canaã celestial. Jesus uma vez falou, olha, se você tiver alguma mágoa contra o seu irmão, antes de ir para o altar, procure ele e perdoe. Enquanto estão a caminho do altar. Nós estamos indo a caminho de um altar eterno. Só vamos chegar lá se o nosso coração estiver livre de raiva, de mágoa, de ódio contra qualquer pessoa. A Bíblia fala que nós devemos perdoar os nossos inimigos, né? E orar pelos que nos perseguem. Sem isso, irmão, nós nunca vamos chegar no céu. É difícil, a gente sabe, porque isso aí não é humano. Perdoar não é do ser humano. A gente quer mais é que todo mundo vá para o inferno, né? É o que muita gente faz, que vá para o inferno, que se dane, que não sei o quê, e abre o verbo mesmo. Mas nós que somos cristãos, a gente precisa entender que o perdão é salvação. O perdão é salvação. O perdão é cura. Sem ele, nós somos perdidos e doentes. Tá? Então, que Deus possa nos abençoar, né, com o seu perdão e possa nos ajudar a perdoar também. É esse o meu desejo. Vamos cantar em pé o hino Graça, né? Conseguiu, Acácio? Os adoradores? Graça? Linário? E aqui estamos, Senhor, te pedindo que, se houver alguma mágoa em nosso coração, que a gente tem dificuldade de tirar, que o Senhor venha retirar. Que o Senhor venha nos dar liberdade de perdoar e sermos perdoados por Ti também. Abençoe cada pessoa que está aqui, abençoe cada família, cada lar aqui representado. Que os Teus anjos nos acompanhem na ida para casa,
Que o teu Espírito Santo venha falar todos os dias ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a perdoar também quem nos ofendeu, em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Joelma vai estar à porta, cumprimentando os irmãos. Os irmãos vão à Santa Paz do Senhor e já esperamos para o sábado, às 8h30, aqui na igreja, tá bom? Cheguem cedo para aproveitar o momento de louvor e cantar com a gente.